Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje é um Evangelho que é contínuo à multiplicação dos pães. Logo depois que Jesus multiplicou os pães e o povo queria aclamá-lo como rei, ele saiu e foi para a montanha rezar. Em seguida, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, sem Jesus, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Estava tudo escuro, teve uma tempestade, eles estavam afastados da barca a coisa de 5 quilômetros, afastados do porto a questão de 5 quilômetros. E então aparece Jesus caminhando sobre as águas. Existe um mistério importante nessa passagem. A primeira delas é a comparação de Jesus com Moisés. Moisés, que também trouxe o pão do céu pelas suas orações, pediu a Deus e Deus concedeu o pão do céu. Moisés também tem uma relação muito próxima com a água. Ele foi salvo pela água 2 vezes. Primeiro, quando criança, quando tentaram matar todos os meninos dos judeus, e então Moisés foi salvo por um cesto, quando a filha do faraó o encontrou boiando no rio. Em seguida, quando já adulto e seguindo a sua missão, Moisés abriu o Mar Vermelho e passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto como sinal da ação divina. Mas tanto num caso quanto no outro, Moisés foi salvo. Ele rezava e pedia a Deus e conseguia, a partir das suas orações, uma contribuição de uma salvação que vinha de Deus. Mas com Jesus é diferente. Ele caminha sobre as águas. E aqui nós entendemos que há uma diferença do modo como acontece esse milagre de caminhar sobre as águas, porque naturalmente não é possível fazê-lo, e a multiplicação do pão. Quando foi multiplicar o pão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e através da oração pediu para que o milagre acontecesse. Assim como aconteceu com Moisés, era através da oração que ele fazia com que o milagre acontecesse. Mas aqui, quando caminha pelas águas, não tem nenhuma oração de Jesus. Ele não está fazendo nenhuma oração específica, ele não pede para fazer esse milagre, ele simplesmente anda sobre as águas com a mesma facilidade com que nós caminhamos sobre a terra. Esse é um segundo tipo de milagre que Jesus faz. São aqueles milagres em que ele mostra que ele pode agir como ele quiser, de acordo com a natureza, mostrando a sua divindade. Ele, ora, faz milagre rezando, mostrando que ele provém do Pai, e por isso ele faz uma oração para poder pedir uma ajuda do Pai. Outrora ele mostra que ele tem poder por ele mesmo, para poder fazer os milagres como quer. Isso é a maneira como o nosso Senhor tem para mostrar para nós que ele é verdadeiramente homem e Deus, e enquanto Deus, ele procede do Pai e por isso reza. E ao mesmo tempo é igual ao Pai, por isso ele anda sobre as águas, uma força sai de dentro dele e ele faz milagres pelo seu próprio poder. Essa percepção de que Jesus é Deus e de que o caminhar sobre as águas testemunha isso, tem um significado muito importante, porque é sinal de que as palavras que ele diz e ao mesmo tempo os acontecimentos da vida de Jesus, eles têm um significado muito mais profundo do que o relato que nós poderíamos ter de um profeta, ou do que poderíamos ter de um filósofo ou um pensador antigo. Os relatos da vida de Jesus têm a profundidade de serem coisas que o próprio Deus projetou que chegassem até nós, e que na verdade não chegou até nós sem a intervenção do próprio Deus. De modo que há um significado desse texto que toca diretamente a nossa vida hoje, não por uma adaptação linguística, não por uma construção literária, mas porque o próprio Deus pensou em todas as pessoas que seriam afetadas pela leitura desse relato. É nesse aspecto que nós podemos tentar buscar uma adaptação para nós. Há algo muito próprio nesse evangelho, que além de mostrar a diferença do Moisés, que era um servo de Deus, para Jesus, que é homem e verdadeiramente Deus, nós temos ainda um outro mistério aqui. E é o mistério de que os apóstolos, quando saíram com a barca sem Jesus, acabaram no meio do mar,
a 5 quilômetros do mar, ou seja, longe do porto seguro, no meio de uma tempestade, porque ventava muito, e ainda por cima no escuro, porque era noite. E essa situação dos apóstolos expressa um pouco o tempo da igreja, de quando nós não temos o Cristo fisicamente presente, embora o tenhamos na Eucaristia, obviamente, mas que também estamos, às vezes, um pouco no escuro. Não porque Deus não disse para onde deveríamos ir, eles sabiam que tinham que ir para Cafarnaum, mas porque a descoberta da vontade divina em cada momento é muito difícil. Muitas vezes nós paramos na vida e falamos: Senhor, quero fazer a sua vontade, mas eu nem sei qual é a sua vontade de fato. E essa pequena escuridão que acontece no meio da vida é um componente da nossa vida humana. É como se estivéssemos de noite, esperando o raiar do grande dia eterno. Depois tem uma outra dimensão que também se parece com a vida humana, que é a tempestade. Nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, às vezes nos deparamos que aparecem tempestades ao redor. É ameaça de guerra, de crise, de enfermidade, de epidemias, que são como que a tempestade no meio desse barco, que a igreja continua aqui. Ainda com a instabilidade da vida presente e a escuridão de não saber exatamente qual a melhor coisa a cada momento, ainda tem uma certa distância daquela paz própria do porto seguro, que acontece com os santos que, ao olhar para Deus, conseguem sentir aquela paz da esperança de estarem já seguros próximos de Deus. A verdade é que, na vida presente, nós estamos um tanto longe da margem do porto seguro, estamos um pouco no escuro e, ainda por cima, estamos no meio de tempestade. E é nesse momento que o Evangelho fala que, nessas circunstâncias, Jesus aparece e se aproxima da barca. Esse elemento é muito importante porque os apóstolos confundiram Jesus com um fantasma. E essa confusão, ela é curiosa, porque eventualmente ela pode acontecer conosco também. Tratar Jesus como se ele fosse um fantasma, e não como sendo uma pessoa, da qual nós temos uma amizade. Confundiram Jesus com um fantasma e ficaram com medo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, logo quando ele se manifesta: sou eu, não tenhas medo, os apóstolos tentaram recolher Jesus na barca. E quando fazem isso, acontece algo impressionante no Evangelho. Imediatamente a barca chegou à margem e eles chegaram para onde estavam indo. Só que é bom lembrar, o texto fala que eles estavam a 5 quilômetros. Então Jesus se aproxima da barca. Quando eles resolvem colocar Jesus dentro da barca, então eles chegam no porto seguro. Imediatamente, isso é uma imagem importante a ser meditada no Evangelho de hoje. Existe algo que dá o porto seguro muito rápido para nós, que é exatamente reconhecer a presença de Cristo dentro da barca. Essa, inclusive, é o que dá segurança aos católicos, a nós que queremos viver juntos de Deus. Mesmo quando há tempestades e dificuldades, e quando a igreja passa por algumas dificuldades, saber que o Cristo está dentro da barca é o que dá a verdadeira segurança para nós. E não os nossos truques, ou a nossa maneira de argumentar, ou a nossa maneira de querer provar uma tese sobre o que seria melhor para a igreja, para o mundo, ou para todas as pessoas. É a presença do Cristo. E isso se dá de uma maneira muito simples ou até sutil conosco. É o quanto nós queremos fazer coisas para o Cristo. Trazer o Cristo para dentro da barca significa o quanto nós queremos tê-lo conosco, fazer as coisas para que ele se agrade, fazer as coisas para que ele fique feliz. A quantidade de ação que nós fazemos para agradar o nosso amigo Jesus Cristo, e não para agradar um fantasma, uma força cósmica que eventualmente conspira a nosso favor. Isso seria confundir Jesus com um fantasma. Estou falando de que existe um amigo real que escuta nossas orações de verdade e o quanto que nós queremos fazer as coisas para agradá-lo, propriamente dito. Isso é colocar Jesus dentro da barca. E nesse momento, imediatamente a barca chega na margem. Ou seja, os 5 quilômetros que os apóstolos foram remando, o texto dizia que eles iam remando. Os discípulos tinham remado 5 quilômetros. Agora eles foram de imediato. Essa é a diferença entre
uma busca por uma virtude ao modo humano, que vai fazendo remando, e uma virtude infusa, que nós recebemos porque nós amamos a Cristo. Então, se uma pessoa, por exemplo, uma criança, resolve fazer uma penitência só para amar a Jesus, falar assim, olha, eu tenho um amigo Jesus, eu falo com ele toda noite, e eu resolvi fazer penitência para que ele fique feliz no dia de amanhã. Esta pessoa, ou esta criancinha, atingirá com muito mais velocidade a virtude da temperança e qualquer outra virtude teologal, virtude cardial, e também teologal, no caso a fé e a esperança, quando crê e espera por amor também ao Senhor, terá muito mais virtude, muito mais rápido do que uma outra pessoa tentando usar os métodos filosóficos aristotélicos. Claro, porque na hora em que a nossa meta é o amor ao Cristo, então ele vem em nosso socorro. Ele próprio nos tira da tristeza, da dor e nos coloca na perfeição da caridade. Esse é o grande sentido. Trazer Jesus para a barca, para nós significa fazer as coisas para ele, com amor de amigo, como as crianças fazem para seus pais e como os amigos fazem um para o outro. Pedimos ao Senhor Jesus que nos faça compreender melhor o seu mistério, que nos faça viver de maneira mais santa e amá-lo de todo o coração.